Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Emídio Servo de Maria, tudo bem? Vocês conhecem o Beato Padre Victor, esse santo brasileiro? Não? Então vamos conhecer agora. Eu vou falar aqui para vocês a biografia deste santo, a qual eu tenho com muito carinho na minha casa, no meu altar particular, a sua santa relíquia. Muito obrigado, Padre Victor. Muito obrigado, Beato Padre Victor, pela vossa presença em sua santa relíquia na minha casa. Então, irmãos, vamos lá conhecer um pouco da história do Beato Padre Victor. A história do Beato começa em um casarão na Rua Direita da Campanha, Minas Gerais, no ano de 1827. Foi ali que o Beato nasceu no dia 12 de abril. O primeiro documento que consta que ele foi batizado 8 dias depois pelo padre Antônio Manuel Teixeira, cidade mais antiga do sul de Minas. Aquela época, a vila de campanha da Princesa da Beira reunia fazendeiros em busca de ouro e escravos. O Beato Padre Victor nasceu escravo, mas não viveu como escravo. Veio ao mundo na casa de Dona Mariana Bárbara Ferreira, que de forma contrária à sua época, tratava seus escravos da casa com muita dignidade. O Beato Padre Victor não ficou de fora e foi tratado com muito carinho pela sua madrinha, a Mariana Bárbara Ferreira. Sob a sua tutela, o Beato ele aprendeu a ler, escrever, a tocar piano e até falar francês. Aprendeu também a sonhar. O casarão onde o Beato Padre Victor viveu está em pé até os dias atuais. Então, o Beato Padre Victor ele tem um sonho. Este sonho era de se tornar padre. Mas naquela época esse sonho era um pouco impossível, porque não existia padres negros. Na sua juventude, o Padre Victor ele começou a trabalhar como um alfaiate. E ele foi até o seu mestre e revelou primeiramente a sua vontade de ser sacerdote. A reação do seu mestre não foi das boas, porque um negro escravo que queria uma posição de brancos não teria oportunidade naquela época. Então conta-se que após a sua revelação, o seu desejo de ser sacerdote, de ser padre, o Padre Victor, o Beato Padre Victor, ele apanhou a rua pública de seu mestre, com esta vontade, esse desejo de ser sacerdote. Mas a sua madrinha teve uma reação oposta ao do seu mestre. Ao ouvir o sonho do seu afilhado, foi atrás do padre da cidade para saber se poderia ser possível que o Beato Padre Victor ele poderia ser sacerdote. Então, o padre, meio incrédulo, assim, esperançoso, o padre Antônio Felipe de Araújo disse que o bispo de Mariana naquela época, que era Dom Antônio Ferreira Viçoso, visitaria a vila em breve e com ele poderiam consultar a possibilidade do Beato Padre Victor se tornar um sacerdote. Naquela época, jovens negros e escravos não eram aceitos em um seminário católico. A lei do ventre livre, e a lei áurea, que aboliram a escravidão no Brasil, só se tornaram realidade em 1871 e 1888, que respectivamente, Mesmo excluindo suas características de nascença, ou seja, sendo escravo, Victor ele não poderia entrar para a vida religiosa simplesmente por ser filho só de mãe, de pai desconhecido, como explica o atual bispo de Campanha. Dom Diamantino Prata de Carvalho acompanha o processo de beatificação do Padre Victor. Isso foi na época, tá, gente? Essa biografia foi na época da beatificação do Padre Victor. O Padre Victor ele já é beato, tá bom? Então, desde o início conta que, admirado com a força da vontade de Padre Victor, o bispo resolveu ajudar. Então, para ele, a bênção de Dom Viçoso foi essencial para que o jovem pudesse se caminhar no seu sonho de se tornar sacerdote. Mas,
Se o Brasil caminhava para uma transformação, o sul de Minas no século XIX não estava preparado para ver a mudança tão cedo. Após ser aceito no seminário, como havia prometido a Deus, Victor fez o caminho até Mariana a pé. Ao chegar, foi recebido com um convite para os fundos da instituição por onde os escravos entravam. Foi difícil se fazer acreditar que ia entrar pela porta da frente, que seria aluno e não serviçal. Uma vez dentro, Victor teve um tratamento muito digno e um teste de perseverança. A repercussão não foi boa. Os próprios colegas do padre Victor humilhavam ele. Veja, isso no seminário, né? Os próprios colegas do padre Victor humilhavam o padre. Queriam que ele fizesse trabalhos de escravo, como limpar o chão, limpar os sapatos de todos, diz Dom Diamantino. Conta-se também que, naquela época, Victor fazia o que pediam, como um escravo, porque não era trabalho para ele. Dom Viçoso interferiu na medida do possível para que ele fosse tratado como aluno, e como a água que aos poucos fura a pedra ao se formar no seminário. O desprezo dos colegas foi transformado em, no mínimo, respeito e muita admiração. Foi muito difícil, mas Victor superou com muita dignidade, com muita paciência e humildade, finaliza Dom Diamantino. O jovem negro ex-escravo se tornava padre. Então a sua ordenação aconteceu no dia 14 de junho de 1851, com a bênção de todos os religiosos necessários. Uma vez pároco, Victor voltou para a Campanha, a cidade de Minas Gerais, e rezou a sua primeira missa na cidade natal. Por lá permaneceu por cerca de 1 ano, até que chegou a notícia de sua transferência para Três Pontas, também em Minas Gerais. Padre Victor chegou à pequena vila em junho de 1852 para substituir o vigário da paróquia, que havia falecido. Então, ironicamente, segundo consta no livro de Passarelli, a origem de Três Pontas está ligada a 2 aldeias de negros fugitivos, que são os quilombos. Para destruí-las, o governo da capitania de Minas Gerais encarregou 2 capitães. Após a missão concluída, eles dividiram o território em lotes de que tomaram posse. A época em que um padre negro chegava em Três Pontas, a vila se reunia em sua maioria fazendeiros que faziam riqueza com o trabalho dos escravos. E, no seminário, onde Deus é chamado todos os dias, a reação em aceitar um padre negro foi difícil. E em Três Pontas poderia ter se tornado uma tragédia. Dom Diamantino diz em seu depoimento: ele também não foi bem recebido em Três Pontas. O povo simples o aceitava bem, mas os Graudos, por exemplo, o Visconde de Boa Esperança falava: nós pedimos um padre sábio, um padre bom, e manda aqui um negão. Mas o padre Victor ele foi para amar o povo e perdoar os inimigos. Foi preciso ter muita sabedoria e muita persistência para derrubar o grande preconceito que havia naquela época. Ele passou por agressões, missas rezadas e vazias, piadas ofensivas, mas a bondade e a caridade do religioso continuou a dedicar aos moradores da vila, passando por todas as humilhações. E pouco a pouco foi conquistando as pessoas, até os fazendeiros mais ricos da região. Então ele passou a ser conhecido como o lendário Padre Negro de Três Pontas. Ali, naquela igreja, meus irmãos, Padre Victor, ele viveu 53 anos, até deixar este mundo. Ele morreu no dia 23 de setembro de 1905, após ter um acidente vascular cerebral. Sua escola formou pessoas muito importantes para a região, como o primeiro bispo de Campanha, Dom João de Almeida Ferrão, e o médico Samuel Libânio, que hoje dá o nome ao Hospital de Pouso Alegre. Mas a sua bondade foi muito além de tudo isso e formou uma geração que pôde enxergar uma alma semelhante que, apesar de todas as cores que pudessem nos separar como humanos, ele estava acima de todas as humilhações, perseguições.
ele via realmente com o olhar de Cristo, afirma Dom Diamantino. Ele foi um grande ser humano, uma pessoa que tinha muita fé. Acredito que ele foi um homem muito autoconfiante, tinha muita força, muita vontade e fez exatamente o que ele quis, os objetivos dele. Tudo que ele podia dar, ele deu. Morreu com a roupa do corpo. Ele realmente foi um homem de Deus. Essa biografia, meus irmãos, está no site padrevictor.com.br/biografia/. Eu vou deixar o endereço na descrição. Eu agradeço muito pela oportunidade que Deus me deu de ter em minha casa, no meu altar, uma relíquia do Beato Padre Victor. Muito agradecido. Como é bom, meus irmãos, saber que tem uns santos que rogam a Deus por nós, implorando o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, nos ajudando com suas virtudes também, né? Nos ajudando a nos santificar. O Beato Padre Victor, ele é um santo brasileiro, né? Devemos valorizar sim nossos santos brasileiros. Irmã Dulce, Beato Padre Victor, tem Santa Paulina, apesar que Santa Paulina ela era italiana, mas ela se consagrou brasileira, né? Também então não deixa de ser brasileira. São Frei Galvão, entre outros, tá? Albertina Berkenbrock, né? Também essa santinha lá do sul. E muitos outros santos, tá, meus irmãos? Que nós temos aqui no Brasil. Então vamos seguir, meus irmãos, exemplos dos santos. Vamos estudar a vida dos santos. Aos pouquinhos eu vou trazendo aqui a biografia dos santos, que eu tenho relíquia aqui na minha casa, tá bom? Mas eu vou trazer também, aos pouquinhos também, a história de outros santos, né? Que muita gente não conhece, para que a gente possa escutar a história dos santos, a biografia dos santos, conhecer um pouquinho de cada santo, tá? Eu mesmo acho super importante a gente conhecer a história dos santos, porque isso enriquece a nossa alma, o nosso conhecimento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue, faça a evangelização verdadeiramente acontecer. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Compartilhe, sei lá, através de e-mail, se você gosta de trocar e-mail com as pessoas. Tem gente que gosta, né? Apesar que hoje nós estamos no mundo do WhatsApp, né? E de outros meios de comunicação. Mas tem gente ainda que gosta de trocar e-mail uns com os outros. Então, se você puder fazer essa evangelização, vamos fortalecer a nossa fé através da história dos santos também, tá bom? Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, te abençoe e te dê a paz, te dê o amor, te dê a mansidão, te dê muita fé para suportar tudo isso que estamos passando juntos. Vocês não estão sozinhos, Deus está com vocês, meus irmãos. Jesus disse que estará conosco até os fins dos tempos, tá bom? Fiquem com Deus, acalmem o coração, não se desesperem com nada, tá bom? Até mais, que a Rainha da Paz te dê a paz. Vamos fazer parte desse apostolado e deixar Nossa Senhora feliz? Faça isso para a mãe quem compartilha e evangeliza. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais!